Fala, concursando! E aí, beleza? Sejam todos muito bem-vindas à nossa live da aprovação de hoje. E hoje, né, nossa live com aprovado agora nós temos live com os nossos alunos aprovados. E nosso convidado de hoje, né, Túlio Poerski de São Borja, espero não errar o nome, né, tá chegando aí para nos contar a sua história, né, a sua jornada da aprovação, que é muito interessante. Eu sempre ouvir a jornada de qualquer pessoa que é aprovada, né, para você se identificar, porque para você perceber que todo mundo passa por caminhos tortuosos até a aprovação. E quando a aprovação chega, você olha para trás e vê que tudo valeu a pena, né? É interessante porque as dores pelas quais a gente passa, as dificuldades, as dúvidas, elas são muito parecidas. Só que quando você está estudando para concurso sozinho, que geralmente a gente estuda para concurso sozinho, é um caminho solitário, né? Mas não precisa ser tão solitário mais, né? Porque Tia Ju está aqui para te ajudar. A gente fica com dúvida quando a gente está estudando sozinho, sem um acompanhamento, né? Sem pessoas que estão com o mesmo objetivo que a gente, junto com a gente, né? Passando pelas mesmas coisas. A gente fica na dúvida, será que eu tô fazendo certo? Será que é assim mesmo? Será que não tá na hora de desistir? Será que eu vou conseguir? Sim, você vai conseguir, né? Você só vai conseguir se você não desistir. Mas sim, esses percalços na trajetória, eles são normais, né? E a gente vai ver aqui na história do Túlio que realmente, né, talvez tudo que ele tenha passado, você também esteja passando e você esteja pensando em desistir. Ele tem um recado muito importante para você, tá? O pessoal tá chegando aqui, né? O pessoal vão entrando. Então, eu vou adicionar o nosso convidado. Primeiro eu queria reforçar o convite para vocês, né? Estão abertas, né, as inscrições. Está rolando o meu evento totalmente online, gratuito. Olá, vocês que estão chegando, o pessoal tá chegando aí. Deixa eu reforçar o convite para vocês, né? Então tá rolando meu evento, é online e gratuito, né? São 3 aulas gratuitas, vai ficar disponível somente até domingo. Pessoal, amanhã eu libero a terceira aula, então corre para se inscrever, o linkzinho tá lá na bio. É a Semana Estratégica da Aprovação em Carreiras Jurídicas, tá? Evento totalmente online, gratuito, onde eu te ensino como coaching, a metodologia do coaching te ajuda a ser aprovada, assim como ela ajudou o Túlio a ser aprovado em tempo recorde, né? Em concursos para carreiras jurídicas, né? Mesmo se você for uma pessoa procrastinadora e indisciplinada, assim como eu era. Sim, você vai deixar de ser, pelo menos nos estudos, que a gente não consegue resolver tudo na sua vida, né? Mas resolvendo a aprovação, eu garanto que resolve aí uns 80% dos problemas na vida da gente. Tá, pessoal? Então, inscrevam-se, participem, o linkzinho tá lá na bio. E a aula 1, né, já estão liberadas a aula 1 e a aula 2. Na aula 1, eu falo pra você sobre os 5 erros que te levam ao círculo vicioso da reprovação. E na aula 2, eu falo pra você sobre os pilares os pilares da aprovação que sustentam a sua aprovação em concurso, né? Como os pilares de um prédio, né? Os pilares de um prédio sustentam um prédio que vão sustentar a sua aprovação. E na terceira aula que eu vou liberar amanhã, por isso que você tem que se cadastrar para você receber por e-mail o link para você receber todas as informações, o link para você acessar a aula. Amanhã eu preparei um PDF com uma ferramenta de coaching que eu já te ajudo a aplicar na hora mesmo. Durante a aula eu te ensino como que aplica essa ferramenta de coaching, que é uma ferramenta de monitoramento, né? Para busca da melhoria contínua. Para você estar o tempo todo buscando a melhoria contínua do seu desempenho em cada um dos pilares da aprovação, tá? É gratuito, você só tem que se cadastrar. O linkzinho tá lá na bio e corre para assistir, né? E aí você vai ter lá, né, a página lá com os vídeos, tem um linkzinho para você entrar no meu grupo do WhatsApp para não perder nenhuma informação dessa semana. Tá? As aulas vão ficar disponíveis somente até domingo, por isso que você tem que entrar e assistir logo, beleza? Então deixa eu adicionar aqui o nosso ilustre convidado de hoje. Eu te enviei o convite. Olá! E aí?
E aí, Ju, beleza? E aí, beleza? Que alegria te ter por aqui. Esse homem tava difícil de trazer ele aqui, gente. Uma pessoa ocupada. É muito concurso. Muito concurso. Tô cheio dos livros na mesa aqui. Desde Rumo que a Floripa. Próximo vamos Floripa. objetivo agora é Floripa. Isso aí, isso aí. Vamos com fé. Olha só, gente, a PGM de Floripa, olha que baita concurso, salário de R$16.000, 30 horas por semana, trabalha pela manhã e à tarde dá para vender coco em Jurerê Internacional, é isso? É isso aí, isso aí. Ou milho, né? Esse é o Milho também plano. dá dinheiro. Túlio, querido, muito obrigada por ter aceito esse convite, por vir aqui contar essa tua história, né? Essa trajetória que já está na fase de colher os frutos, já está colhendo os frutos, já está colhendo aí os resultados, essa tua conquista, né? Que é um grande mérito teu, essa conquista. Que o Túlio, gente, ele foi aprovado na PGM Canoas, né? Entrou para o MES dali, né? E já fazendo ali já na fase discursiva, e graças a Deus foi aprovado, né? Baita orgulho, ficamos todos muito felizes com o resultado dele. Ele continua fazendo outras provas, né? Mas realmente e ele tem, né, coisas legais na trajetória dele para contar, porque é muito legal a gente ouvir, né, de quem tá chegando lá, de quem já chegou lá, que o caminho não é o caminho do sucesso, ele não é uma linha reta, né? Uma vez eu ouvi uma história muito legal, que o caminho para o sucesso ele é mais parecido com o trânsito na Índia. Sabe o trânsito na Índia? Que tem que desviar de elefante, de vaca, de tuk-tuk, né? de bicicleta, de moto, de tudo. Então, o trânsito na Índia é algo muito mais parecido com a trilha até o sucesso do que uma linha reta, né? Mas é importante a gente sabe disso, até sabe, mas a gente muitas vezes enxerga só as pessoas, né? Só o palco das pessoas, só quando as pessoas já chegaram lá e acha que elas chegaram lá facinho, né? Mas nem sempre é assim. Mas então tá, Túlio, se apresenta para o pessoal e aí começa a contar um pouquinho aí da tua história para eles, há quanto tempo tu estuda, para que concurso tu estuda, antes do método, quais eram assim as principais dificuldades, barreiras assim que tu enfrentou nos estudos. Pode começar. Bom, então, pessoal, o meu nome é Túlio Poerski, eu sou de São Borja, na fronteira com a Argentina, no Rio Grande do Sul, e venho estudando há aproximadamente 3 anos e meio, 4 anos, só na área de procuradorias. Eu me identifiquei desde o início com a área de procurador porque eu fui advogado muito tempo. Então, pude experimentar bastante o meio, né, para saber o que eu ia optar em querer seguir a minha carreira. E aí vi a área de procuradoria como uma possibilidade de ser feliz, né? Porque era algo que eu me identificava. Não queria ser juiz, porque não me vejo, não preciso ser juiz para ficar encerrado no gabinete, né? E então procurei estudar para procuradoria. De final de 2017 até agora, tive um exercício de... Então, tu escolheu a procuradoria porque, de fato, tu gostava de advogar, mas sim, a advocacia era o quê? Um pouco instável? O que te fez optar pela advocacia pública e não continuar na privada? Na verdade, a questão preponderante foi de eu não querer mais ter uma vida estável financeiramente, né? Porque a advocacia, né? tu tem altos e baixos, então de vez em quando é bom, de vez em quando não é. E a vida do concurso te dá aquela estabilidade, aquela tranquilidade, que no final do mês, né, as contas vão ser pagas, né? Sendo organizado, é tranquilo. Então, dependendo das contas do governo, né? Mas tem uma hora que chega, né? Às vezes é meio parcelado, meio pingado, mas não dá para reclamar porque entra. Né? Mas é interessante isso, porque eu também fui por mais ou menos esse motivo, né? Quando eu comecei eu fiz um estágio, né, no jurídico da Caixa Econômica Federal, depois entrei no banco e virei advogado do banco. E eu percebi que eu realmente gostava de advogar, só que eu tinha na minha cabeça que eu não podia contar para o meu pai que eu queria advogar, porque na cabeça do meu pai, advogado só ganhava dinheiro em cidade pequena.
E tudo que eu queria, acho que toda a história da minha vida foi para sair da cidade pequena. Eu queria morar na capital. Então eu tinha, né? Claro que isso é uma bobagem, mas eu tinha na minha cabeça que, se eu for resolver advogar, meu pai vai dizer que eu tenho que voltar para Camaquã para ganhar dinheiro em Camaquã. E não era o que eu queria. Então, aí eu comecei, né, nem sabia, né? Comecei a estudar, descobri a carreira da advocacia pública. E eu também, eu escolhi a advocacia pública justamente porque eu gostava de advogar. E claro, na questão da estabilidade também. Se bem que não é que não precisa morar no interior, né? Porque eu fui morar em Santana do Livramento, Coisa boa. que é do mesmo tamanho que Camaquã, mas tudo bem. Mas eu já consegui sair de lá. Mas foi muito, muito legal. Um local escolhido a dedo, né? Eu poderia até ter ido para Santa Maria, mas eu escolhi Livramento pela questão pitoresca da cidade, da fronteira ali com Ribeira, dos free shops, das carnes, da cerveja, né? Então não tem como reclamar, nada disso teria em Camaquã. Mas é isso, né? Porque muitas vezes pessoas que estão, né, na advocacia gostam da advocacia, né? Mas sofrem com essa questão da estabilidade financeira, porque como tu falou, a advocacia, né, é incerto. Tem dia que tu ganha, tem que guardar pro ano inteiro, né? Tem meses que tu ganha, que tem que guardar pro ano inteiro, que depois vem aí, pode ter outros meses que tu não dá para contar. Exato. Então, muitas vezes as pessoas gostam de advogar, nunca pararam para pensar em fazer concurso, mas a advocacia pública é uma alternativa. E tem muitas, né? Não é o meu caso, né? Sei lá, de 27 procuradorias estaduais, 4 não podem advogar privadamente, né? E uma delas é a minha. E uma delas é, né? Então, assim, a PGE Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo são as únicas PGEs estaduais que não podem advogar privativamente. Ou seja, né? Então tem bastante opção para você, né, se pensar nisso. Não que eu acho que sobre tempo, mas tem gente que gosta. Então, se é uma carreira. E a maioria das procuradorias municipais permite também, né? Sim, sim, sim. Exato. Para mim, né? É uma escolha bem pessoal, né? Eu vejo só vantagens em ser procurador, não vejo desvantagens. Né? Muito por conta. Na verdade, eu quero a AGU. Né? O meu objetivo final é a AGU. Então, porque quando eu comecei a advogar, eu advoguei muito direito previdenciário. E aí eu me identifiquei muito com a matéria. Né? Então, eu acho legal aquela parte de direito previdenciário ali é que eu pretendo trabalhar, se der, no INSS, né? O que seria do direito, né? O que seria do direito previdenciário se todo mundo gostasse de direito civil, né? Claro, ainda bem. E aí, fala. Pois então, o que eu vinha falando da trajetória dos concursos é que nesse meio tempo de 2017, final de 2017 até agora, teve um interstício, assim, uns 12 meses, mais ou menos, que praticamente não toquei nos cadernos, né? Início da pandemia, né? Algumas situações pessoais da minha vida que aconteceram na época. Aí não tinha vontade, não, já estava meio que partindo do plano B, e aí já fica aquele vai, não vai, né? E graças a Deus voltei, né? E hoje estou conseguindo já, que nem falam em Samboja, pontear, né? É na insistência, não tem outra maneira, né? Com certeza, a insistência provavelmente seja um dos pilares da aprovação, que nem tu falas, né? Mas só insistência não basta. A insistência é a alma do negócio. Boa essa frase. Eu vou criar um novo pilar da aprovação, né? Teoria, exercícios, revisão e insistência, gente. Insistência. E provavelmente não, com certeza, né? Só insistência não basta também, né? A ajuda de alguém experiente que já passou por esse caminho, ela é fundamental. Fundamental. No meu caso, por exemplo, que eu vinha estudando, já tinha retomado os estudos, né? Vinha numa sequência boa de estudar horas por dia, né? De dedicação.
de conseguir novamente me concentrar, mas se eu não tivesse o refinamento que tu me deu para conseguir alcançar o que eu alcancei, né, nesse curto período, com certeza eu não teria passado. Com certeza não. Então, Obrigada. então a questão de tu ter alguém que te ajude, que caminhe ao teu lado, que pegue na tua mão e te ajude, com certeza facilita e muito a tua vida, né? Creio eu que seja tanto na área do concurso como em qualquer área da vida, né? Sim, é. Que legal tu falar isso, né? E interessante, gente, que o Túlio, quando a gente começou o trabalho juntos, né? Que ele entrou para a última turma, né? E só, né, fazendo o link, por exemplo, com a aula que está liberada hoje, que dos pilares da aprovação, né? Já que tu falou, eu explico lá na aula, né, na semana estratégica. Quem ainda não assistiu, se inscreve, o linkzinho tá lá na bio. Na aula 2, eu falo sobre os pilares da aprovação, né? Teoria, exercícios, revisão e o novo pilar da insistência agora, né? Mas aí eu explico lá para vocês que tem os níveis, né? Os níveis do concursando, né? Você vai avançando. Você começa sendo um concursando iniciante. Avança para intermediário e avança para avançado. Avança para avançado ficou ótimo. Então é inicial, intermediário e avançado, né? E aí lá na aula, quem já assistiu a aula, né, sabe que eu explico, né, como distribuir o tempo nesses pilares da aprovação de acordo se você é iniciante, intermediário ou avançado. Só que para te saber isso, tu tem que manter um planilhamento, né, dos teus resultados. Tu tem que enxergar aqueles teus resultados. E isso é bom tanto quanto os teus resultados estão ruins, e isso também, eu acho que ainda é mais importante quando os teus resultados já estão ficando bons, né? E eu me lembro que quando a gente fez a primeira sessão, o Túlio, né? Porque dentro do curso, o curso ele é online, né? Tem todos os módulos lá, mas tem o bônus da sessão, né, de coaching individual, e tem as sessões em grupo também. E aí como eu comecei a olhar os resultados, né? Fiz o Túlio lá fazer o teste de nivelamento dele e tal, mostrar os resultados. E esse menino, ele estava em nível avançado. Ele estava já no estágio avançado em muitas matérias, né? Em muitas matérias. E ele não tinha percebido isso. E ele continuava se dedicando mais ou menos o mesmo tempo para todas as matérias de forma uniforme, né? E aí isso foi um dos pequenos ajustes finos que a gente fez, né? Não, tem matéria aqui que não precisava nem olhar. Tem matéria que não precisava nem olhar aqui, né? E começar realmente aquele foco laser o dedo na ferida, naquilo que realmente, né? Como é que eu vou dizer assim? É que é o furinho ali por onde está escoando a água, né? Que às vezes a gente não consegue enxergar, né? E é muito interessante essa questão do monitoramento, né, da tua pontuação, do quanto tu vem tendo nos outros exercícios, porque essa pessoa que estava, né, com altos índices em constitucional, administrativo, né, e algumas matérias super importantes para a procuradoria, estava pensando em desistir, né, seu Túlio? Achando que não ia dar. Conta isso pro pessoal, porque tem muita gente, né, que tá isso aqui de ser aprovado, né? Que nem eu conto a minha história para vocês, que eu fui reprovada na prova oral da defensoria, e eu conheço histórias de pessoas que passaram pela mesma coisa que eu e desistiram de concurso, né? Desistiram de concurso. Só que quando você chega na prova oral, é que falta um pouquinho só, né? É só a questão de não desistir mesmo. É o pilar da insistência ali foi super importante, né? Mas grande parte das pessoas, em tudo na vida, às vezes desistem quando estão ali aos 2 metros de alcançar o seu objetivo, né? E por que isso estava passando na sua cabeça? Não sei, parece que até no grupo ali que a gente tem da turma, né? Foi comentado que parece que a gente fica rodando no mesmo círculo aí, né? Andando. E aí eu fazia muito a questão de, acho que revisar sempre a mesma coisa que eu estudava. Então eu ficava naquele ciclo ali e não saía daquele. E praticamente os erros nas provas eram sempre os mesmos, sempre nas mesmas matérias, né? Sempre em volta das mesmas questões. Então eu acho que isso parece que também te faz desacreditar um pouco. Pô, estudo, reviso, mas chega na hora eu erro a mesma coisa sempre.
E aí parece que não vem aquela, não, mas peraí, eu tenho que mudar a estratégia, né? Tem que fazer de uma outra forma. E aí que tu entrou na jogada. Dizer, olha, abre teu olho, entendeu? Tu tá fazendo isso aí, tá estudando isso aí, como é que tu vai passar, né? Então, esse refinamento é importantíssimo, né? Porque, de repente, quem tá estudando em casa, que nem eu fico ali 6, 7 horas diárias em cima dos cadernos, parece que tu entra numa bolha, né? E tu não consegue ver, tu não consegue perceber muita coisa, né? Então, isso é de suma importância, né? Essa questão de abrir os olhos para outras coisas. E o processo de coach, ele leva a pessoa a abrir os horizontes e ver o que está errado, o que está certo. Aconteceu conosco ali, né? A questão do refinamento. Dizer, tu tá acertando todos em constitucional, todos administrativos. Tá, mas o que está acontecendo no direito penal? Né? Que legal. Deixa eu dar um oi para uma pessoa muito especial que entrou nessa live aqui. A Cibele Dora, minha diretora do colégio onde eu estudei no segundo ano, lá em Camaquã, a mais conhecida como Tia Billy. Que alegria tê-la por aqui. Bom, e Túlio, olha só, olha o que o Túlio falou, gente. Essa questão é o que o coaching faz, tá? Né? Resumindo, o coaching, a parte do planejamento estratégico do coaching busca o tempo todo essa melhoria contínua, né? Tem várias ferramentas, né, lá no curso, que é para identificar os pontos cegos, para identificar, né? E isso era ponto cego, ele não estava enxergando o que era dentro de cada matéria, aquela uma questão que não estava acertando, né? Ou qual era a matéria que estava ali baixando toda a média dele, né? E isso é identificar os pontos cegos, né? Tem uma ferramenta no coaching que a gente chama de roda da aprovação, que é uma ferramenta clássica do coaching, que ela busca justamente sanar essa dor, mas aonde que está meu erro, né? O que eu estou fazendo de errado, né? O tempo todo identificar quais são as habilidades e competências, né, que você tá, né, mais fraco e buscar, né, tomar decisões estratégicas para conter aquela fraqueza, né? O tempo todo identificando as fraquezas e as suas forças, né, para potencializar as forças e minimizar o impacto, né, das fraquezas nesse resultado, né? E foi muito legal, né? Porque muitas vezes, quando a gente está muito perto de alcançar o nosso objetivo, acontece alguns processos de sabotagem na nossa mente, que é algo que o nosso inconsciente faz. Às vezes a gente consegue identificar o porquê, às vezes a gente não consegue identificar o porquê, né? Mas é bom que a gente tenha consciência, saber que às vezes é uma sabotagem do medo do futuro, né? Juliana, eu não tenho medo do meu futuro como aprovado. Talvez tenha. Talvez tenha. Às vezes, inconscientemente, a gente tem o medo de perder algumas coisas que a gente tem. E às vezes as nossas amizades, as nossas relações. Mas se eu for aprovada, eu vou ter que me mudar. Eu vou ter que ir lá para o outro lado do país. Eu vou ter que mudar de cidade. E a minha namorada e os meus pais, sabe? E isso é uns processos inconscientes, né? Não estou dizendo que seja esse o caso do Túlio, né? Mas inconscientemente ele estava aprovado na segunda fase, né? Não, conscientemente ele estava aprovado, né? Para a segunda fase, mas ele botou na cabeça dele uma hora que ele não ia ser chamado para fazer a segunda fase. Ele queria desistir tudo e fazer só a PGR Rio Grande do Sul, né? Porque vida de concursando nesse país não tem um minuto de paz, gente. Né? Não tem um minuto de paz. Né? PGR Rio Grande do Sul não saía o tal do concurso. Desde 2013 não saiu o tal do concurso. Aí tava a PGM Canoas, né? Marcada desde antes da pandemia. Me vai lá, PGR Rio Grande do Sul, me larga um edital com 2 meses da prova e marca a data da prova junto com a data de Canoas, né? O que eu achei um absurdo. Não me consultaram. E marcam, né, para o desespero de todo mundo que estuda, todos os gaúchos que estudavam, né, para a área de procuradorias. Foi realmente uma tristeza, né? Muitos não se inscreveram na PGR Rio Grande do Sul por causa disso, que a prova da PGR Rio Grande do Sul ficou no mesmo dia, no turno da manhã,
E a prova da segunda fase da PGM Canoas, que ele já estava aprovado, mas ele achava que não ia ser aprovado no turno da tarde, né? E conta, qual era o que passava na tua cabeça? Qual era por que tu achava que não ia ser chamado e tal? Não, na verdade, o que acontece? Saiu a lista dos aprovados ali, né, na época. Aí eu, se não me engano, chamavam uns 50 para 40 ou 50 para a segunda etapa, né, para a prova discursiva. Aí eu fiquei lá nas últimas colocações, 48 por aí, acho. Aí, prestes a... Não, e aí, gente, ele tinha uma interpretação própria dele do edital. Que foi aqui, ó, um trabalho aqui na mente para explicar. Não, não é assim. Não, mas está escrito que é assim. Não, não é. Vai pela tia aqui. A tia aqui já fez vários concursos. A tia que sabe o que tá falando. Vai chamar todo mundo. Não, porque não vão chamar. É bem assim, bem assim. Interpretação restritiva do edital contra ele. A defensiva, né? A sabotagem. Aí foi incrível, porque eu já tinha abandonado, né? Falei contigo até. Tinha abandonado, porque na minha cabeça, mesmo que me chamassem como último colocado, eu não ia ter capacidade suficiente para alcançar as primeiras posições para ter possibilidade de ser chamado, né? Sim, sim, gente. Ele não estava treinando questões discursivas. Ele não estava treinando questões... A véspera da prova discursiva, ele achava que não era necessário. Aí surgiu a Jur, né? E me deu os puxão de orelha, né? Disse, não, tu tem que fazer, tu tá aprovado, porque não sei o que, porque tu já tá na segunda fase. E eu, e agora? Eu com a PGRS na cabeça, né? Que eu faço? Já estudei 8 meses de português, vou abandonar, o que eu vou fazer? Mas daí, não, vou confiar nela, né? Ela que sabe, porque, enfim, eu já fui atrás dela para ter, né, esse auxílio. E aí, como é que eu vou atrás de uma pessoa para pedir para me auxiliar? E aí, depois, na hora que ela me auxilia, eu não vou seguir o conselho dela. Não tem lógica nenhuma, né? Aí, comecei a estudar. E aí, no final de semana, na sexta-feira, que a prova seria domingo, né? Na sexta-feira, entraram com uma ação judicial, mandado de segurança lá e adiaram a prova de Canoas. Aí, no fim das contas, eu consegui fazer a PGRS. Daquele mais ou menos, né? E aí, consegui fazer bem mais tranquila a PGM Canoas, né? Deu mais tempo para estudar ali a parte discursiva, como ela me orientou, né? Revisar os pontos também que ela me passou para fazer. E aí eu fui lá e não sei se coisa do destino, né? Daí tirei 99 na prova de 100 pontos, né? Foi incrível. Sorry! Tirei 99. Até na hora que eu olhei umas 4 vezes pra saber se era verdade. Que olhar, não queria fazer a prova, tirei 99. Desculpa, foi sem querer, gente. Foi sem querer. Mas olha só. Não, e eu me lembro, gente, que eu consegui, né? Ó, confesso aqui, eu já falei isso pra ele. Eu consegui convencer ele de uma coisa que até eu tava com medo. Ó, foi aqui, ó. Eu consegui, enquanto as provas fossem no mesmo dia, eu consegui convencer ele a fazer as duas. Sendo que uma era, né, quem não conhece Porto Alegre, era na FAPA, Zona Norte, aqui de Porto Alegre, e a outra era em Canoas. Que horas começava a prova de Canoas? 2 horas? Canoas começava, acho que por aí, 1h30, 2 horas. Acho que não, 2h30. Eu me lembro que dava 2h30, de intervalo, né? Porto Alegre, ali naquela região até Canoas, 30 minutos no máximo, 30 minutos. Né? E aí... Hã? Sem pneu furado. Aí foi isso, né? Ele tava tão negativo, que eu aqui, né? A coach da pessoa aqui, vai dar, faz as duas, né? 9 horas era a PGR Rio Grande do Sul, faz até a hora que dá. E aí eu pensei, faz até a hora que dá e vai que tira o relógio dele na hora da prova. Tiraram o relógio na hora da prova? Não tiraram. Não, tiraram, porque tem na CESP não pode ir de relógio, né? Mas não era CESP. Eu falei assim, tu vai, faz até, marca qual o teu limite. Meio-dia?
faz a prova aqui o que der até o meio-dia, larga correndo e vai lá fazer a prova de Canoas. E aí, quando ele falou que tá, vou fazer então, tu acha que dá? Ah, eu faria isso. Depois eu fiquei, meu Deus, e se fura o pneu? E se rouba o carro dele? E se tira o relógio, ele perde o horário? Mas o pensamento positivo que fez até sair eliminar para não sair a prova. Exato. Ai, mas que legal que a gente está aqui hoje mais tranquilo, né? Mas isso com certeza são dúvidas que todo mundo que está aqui na live já. Conflitos que a pessoa já passou, né? Conflitos que a gente tem o tempo todo, só que a gente tem sozinho, né? E não tem com quem desabafar. Sim, Né? Isso é muito interessante. Porque, claro que o estudo, ele é, né? Ele é, eu diria que uns 80%, né? É o seu estudo, a sua dedicação. Mas tem 20% que é o mindset vencedor. Né? Que é a mentalidade, assim, de acreditar naquilo que é aos olhos dos outros, né? Que racionalmente parece não ter muito sentido, né? Mas é mental, é que nem a maratona, né? Correr 42 quilômetros ninguém, né, muito racional faz. Não faz sentido correr 42 quilômetros, né? Mas é uma coisa muito mais mental, né? A corrida da maratona chega ali uma hora que se o teu emocional não estiver bem, não vai, porque o corpo já não tá indo mais nada, né? E no concurso, principalmente num concurso, esse foi um concurso de 2 etapas, né? Então, tu te prepara agora para fazer a GU. Se bem que as GUs, as etapas são meio juntas, né? É no mesmo dia, né? A AGU, para advogado da União, eu acho que são dias diferentes, né? O procurador federal era o mesmo dia, no mesmo final de semana. Mas final de semana, né? Um sábado e um domingo. Sábado e domingo. A GU que é separado, né? Exato. Mas e assim, pessoal, vocês que estão fazendo concurso para carreiras jurídicas, né? Alguns concursos fazem, né, no mesmo final de semana, a fase objetiva, a fase discursiva, e é legal isso no sentido, né, de economizar passagem, né? Mas na preparação isso atrapalha um pouco. Mas a questão, assim, geralmente, tem concursos que são as fases todas separadas. Então, assim, a ansiedade, se você não conseguir controlar isso, não conseguir ter um pensamento positivo, focar no que você se esforçou, focar em dar o seu melhor, é difícil você se manter, né, com sanidade até o final, né? Eu, por exemplo, eu fiz 2 concursos bem longos, cada um foram 10 meses, tá? Né, toda a defensoria, teve prova discursiva, teve a objetiva, depois a discursiva, depois teve uma entrevista, a prova de peça e depois a prova oral, para na prova oral falar bobagem. Ou melhor, não falar porque deu branco. E aí depois, 2 semanas depois, aí vem a edição da PGE. E foi tudo a mesma coisa de novo, né? Prova objetiva, discursiva, a prova de peça, que foi logo depois do meu casamento, que levou 4 meses para marcar a prova. Aí eu casei, comprei as passagens de lua de mel, marcaram a maldita da prova no meio da minha lua de mel, cancelei a lua de mel, fiz a prova, depois viajei de lua de mel, aí voltei de lua de mel, tinha anulado a maldita da prova, sabe? São muitas coisas que acontecem. Tipo assim, eu paguei uma multa de R$ 2.789, que é óbvio que eu não esqueço até hoje, para cancelar a viagem, para fazer a prova, e a prova foi anulada. Né? Então, assim, além, né, da sua inteligência, que é extremamente necessária, né? Inteligência no sentido de você estudar e aprender, né? Porque não é necessariamente os mais inteligentes que passam. Porque tem toda essa parte da inteligência emocional. Que, às vezes, pessoas com um QI muito alto não conseguem ter essa inteligência emocional, porque, às vezes, tem um nível de excelência muito alto que impede a pessoa até mesmo de se esforçar, né? Exato. Então, a gente, no curso até explica essa questão do mindset fixo, mindset de desenvolvimento, que é a pessoa que acredita que é capaz de desenvolver as habilidades através do esforço. Né? Às vezes, pessoas muito talentosas, elas têm um mindset fixo, elas não acreditam no desenvolvimento das habilidades. E aí, muitas vezes, tu vê pessoas... É comum a gente ver uma pessoa que tem muito potencial, mas que é incapaz de se esforçar, que é incapaz de desenvolver disciplina para desenvolver ainda mais uma habilidade, né? Porque parece que, se eu me esforçar, vão saber que eu estou me esforçando. É aquela pessoa que faz a prova, chega no final da prova e diz, nossa, estava fácil, se eu tivesse estudado...
É bem essa. E a pessoa passa anos, né, falando isso e nunca bota a bundinha na cadeira e desenvolve a disciplina, né? Então, essa questão da mentalidade, da disciplina, de saber que quando for seu momento vai chegar, então é só mesmo, né, o pilar da insistência, né? Eu vou mudar o curso, inclusive, tô pensando aqui em criar o pilar da insistência, né? Mas a insistência com estratégia, né? Com Não é um estratégia, murro com em ponto, certeza, com não certeza. é um murro em ponto de faca, né? A gente tem que Tá? conseguir ter esse olhar de identificar aonde que eu posso melhorar. O tempo todo essa pergunta, né? Não Aonde que eu adianta, posso melhorar? não adianta ser pica-pau e parar em metalúrgica, né? Tem que saber onde é que vai pisar. Vamos começar com vários jargões agora. Ai, ai. E que mensagem que tu gostaria de deixar aí para as pessoas que estão começando, as pessoas que já estudaram há algum tempo, desistiram, estão tentando recomeçar e não conseguem? O que que tu acha que faz, né? O Túlio, ele já está num nível que estuda 6, 7 horas por dia. Não vamos começar assim, a gente não consegue começar assim não, tá? E é um grande erro querer começar estudando 6, 7, 8 horas, é um grande erro que muitas pessoas não percebem. Tem muitas pessoas que são assim, ou vou estudar 8 horas, e se não estudei 8 horas, não adiantou de nada. Ou assim, aí como eu vou começar a estudar de manhã, mas de manhã aconteceu um monte de coisa, não conseguiu estudar. Você vai conseguir estudar de tarde. Nem vou começar então, vou deixar para amanhã, sabe? Então, o que te faz hoje conseguir ter essa concentração, essa disciplina de estudar tantas horas? O que tu acha que é algo que te dá essa... que faz tu querer realmente estudar? Eu acho que eu consegui ficar esse tempo estudando porque eu soube respeitar o meu limite, sabe? Senão acho que não teria conseguido. Eu vi muita coisa na internet de que as pessoas estudam 10 horas por dia, 12 horas por dia. É E mentira. aí, mentira, né? Me convenci que tá bom, não tem problema se eles estudarem 12 horas e eu estudar 6, né? Se eles forem aprovados em 2 anos e eu em 4, ok. O meu limite é esse. Eu soube respeitar o meu limite. E, e principalmente, eu acho que saber o que tu quer para a tua vida, né? O teu objetivo é aquilo que tu quer, né? Focar, saber o concurso que tu queres. Não adianta sair atirando para tudo que é lado, né? Saber também colocar na tua volta pessoas que acreditam em ti e que estão ali para te apoiar, que não estão ali só para te dizer vai, né? Às vezes um simples abraço, né? Às vezes um simples eu não tenho o que te dizer, mas eu acredito em ti, né? Isso faz muita diferença mesmo. Então, se cercar de pessoas que te ajudam nesse sentido. Desde namorada, que a minha me ajuda muito, né, dia a dia, desde família que apoia, que te dá a base para tudo, e principalmente o arrematar, com certeza, a coach, né, que foi a cereja do bolo, que é onde fez toda a coisa acontecer, a engrenagem girar. Então, acho que não desistir é a palavra que fica, assim, hoje. É difícil, é cansativo, é concorrido, mas dá, né? Se tu quiser, dá. Ai, que legal. E que sabe que tu tá sendo motivo de inspiração para muita gente, né? Falando, tendo a coragem de vir aqui falar numa live, né? Porque muitas vezes a gente fica com vergonha, né? O que vão pensar de mim e tal. Mas não, quando a gente consegue, né? Traçar um objetivo e com disciplina conquistar algo, pode ter certeza que pelo menos uma pessoa está se inspirando no teu exemplo e o teu testemunho, o teu depoimento de disciplina, de dedicação, de insistência, vai mudar a vida de alguma pessoa, sabe? Isso é muito importante, a gente sempre, né, que os bons, né, nunca se calam, os maus estão sempre falando, né? Tem tanta gente falando porcaria por aí, e aí as pessoas que estão ali, né,
tratando de cuidar das suas vidas, alcançar os seus objetivos, mudar as suas vidas, às vezes, né, se calam. Isso é muito legal. Bom, Túlio, é uma alegria enorme, um orgulho enorme aqui fazer essa live contigo, né? O pessoal aqui vem bastante gente, fiquei muito feliz. Tem as meninas aí também da tua turma, né? A Dévica e a Marinilde estão aí também. Lá a gente tem um grupo, né, gente? É muito importante isso que ele falou o ambiente, né? A parte humana do ambiente em que você está inserido, né? E a questão ali do grupo é muito fortalecedor, né? Porque a gente estar ali com pessoas que estão focadas em concurso público, né? Porque muitas vezes fora, né, das pessoas que não estão estudando, e a gente raramente, às vezes não convive com pessoas que estão estudando para concurso, e as pessoas de fora criticam muito o serviço público, né? Principalmente uma visão um pouco rançosa do serviço público, porque as pessoas também acham, né? Confundem um pouco os políticos com os servidores. E aí toda a raiva da política as pessoas acabam descarregando no servidor público, né? Então, às vezes, quando a gente fala que está estudando para concurso público para pessoas que não estão estudando, ou as pessoas vão dizer que é um jogo de cartas marcadas, ou as pessoas vão começar a falar mal do serviço público, e isso pode, né, realmente ser um balde de água fria. E lá no nosso grupo, lá, a gente tem um grupo, né, que apoia, né, uma comunidade, né, que realmente tá todo mundo ali, a gente fica feliz com a vitória de cada um, fica torcendo, né, e isso é muito importante, é muito fortalecedor. E eu só queria, então, reforçar o convite de todo mundo que está aqui para se inscrever na Semana Estratégica da Aprovação em Carreiras Jurídicas, tá? É um evento totalmente online, gratuito. O linkzinho tá lá na bio para vocês se inscreverem. E são 3 aulas. Na primeira aula eu falo sobre os erros, né, que levam a você ficar ali sendo reprovado, né, o círculo vicioso da reprovação. A segunda aula que eu vou ter que retificar, que eu falo sobre os pilares da aprovação, vou ter que colocar agora o pilar insistência. E a terceira aula que eu vou liberar amanhã, eu dou uma ferramenta de coach para você aprender a monitorar o seu desempenho nesses pilares da aprovação, né? Você já começar a colocar em prática isso da busca da melhoria contínua, né? Que só é possível com o monitoramento, né? Porque se aquilo que a gente não mede, não tem como gerenciar. Então, se você não está fazendo nenhum tipo de monitoramento dos seus resultados, dos seus números, comece a fazer isso, que é isso que vai te mostrar aonde que a coisa está indo bem, e aí você já pode, né, aumentar o tempo de revisão, e onde você realmente tem que se dedicar, colocar ali total empenho para aumentar a média total, né, dos seus resultados. Então tá, Túlio, quer falar mais alguma coisa? Eu quero agradecer o convite, né? Foi um prazer imenso para mim participar dessa live e conversar mais uma vez contigo e publicamente te agradecer por tudo que tu fez por mim, né? E vamos seguir até o objetivo final aí. Tá? Muito obrigado. Gratidão, gratidão, eu que agradeço. Bora pra Floripa, que Deus te abençoe, que dê tudo certo lá, que eu já falei que eu quero amigo com casa em Jurerê. E seguimos aí com esse sonho aí pra AGU. Esse ano vai. Esse ano vai. Então tá, fica com Valeu. Deus, tudo de bom, Obrigado. boa viagem. Tchau, pessoal.